Queremos saudar a todos que nos acompanham na transmissão deste culto online, que é transmitido aqui do templo da comunidade luterana de Rio Negro, no Paraná, para compartilhar também com irmãos das comunidades de Mafra, Itaiópolis, e todos os amigos que acompanham essa transmissão, se compartilhar então de culto. E queremos saudá-los com a palavra bíblica do Salmo 103, onde nos é dito: bendize, ó minha alma, ao Senhor Deus, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Esta palavra bíblica que nos convida a bendizer, a honrar a Deus, a exaltar o nome do Senhor nosso Deus, é que nós nos reunimos aqui para essa transmissão de culto, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos ter a colaboração do missionário Adilson, coordenando os hinos neste culto, e também a colaboração do Joel com a filmagem e gravação deste culto online. Queremos então ouvir e acompanhar também a letra do hino em nossas casas, do hino número 3, do hinário da igreja, que nos lembra que estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Pai. Do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Queremos ter um momento dos avisos comunitários, a nível de paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Nós informamos que a direção nacional da nossa igreja, a Igreja de Confissão Luterana, a ISLB, ainda não autorizou a volta dos cultos presenciais nos templos das nossas comunidades e paróquias, como medida de segurança para as famílias e prevenção da saúde, evitando ampliar o contágio desta epidemia. Assim que tivermos a recomendação da direção nacional da igreja, comunicaremos a todas as famílias, as comunidades, então, do retomar das atividades de presença. Em Rio Negro acontece o plantão na Secretaria da Igreja todas as tardes, da 1 da tarde até as 5 da tarde, onde pessoas podem chegar para receber informações, orientações, também para trazer a sua doação para materiais de higiene, kit de higiene para famílias carentes, acompanhadas pela ação social. Também pode entregar o seu envelope de dízimo, ou mesmo comprar livros ou bíblias, como algumas pessoas têm procurado também. Lá na igreja da Vila Nova, o plantão acontece nos sábados, das 19 às 20 horas, que seria o horário normal de culto, nos sábados à noite na Vila Nova. Sempre estará alguém da diretoria da igreja, do presbitério, acolhendo as pessoas que comparecem neste horário. E a igreja permanece aberta neste período, também para pessoas que querem ter um momento de oração, reflexão. Lá dentro do templo poderão comparecer então neste horário na igreja da Vila Nova, ou no sábado das 19 às 20 horas, ou no domingo às 9 da manhã, quando também tem uma pessoa de plantão que abre a igreja também para bater o sino, a cada domingo neste
horário. Nós queremos também repartir alguns avisos que não são comuns de serem dados, né, nem nas comunidades muitas vezes, nem na grande mídia do Brasil. Algumas boas notícias aí da última semana. Por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas curadas do Covid-19 no mundo inteiro. Mais de 50 mil pessoas curadas no Brasil do Covid-19 até aqui. Novas vagas de hospitais e UTIs sendo abertas em várias cidades do Brasil. Vários países da Europa têm reduzido o número de infectados ou de mortes e vão gradualmente voltando às atividades normais das pessoas e também da economia. Alguns países têm testado já em seres humanos novas vacinas contra a Covid-19, medicamentos também que estão sendo testados. 20 vacinas já estão sendo experimentadas em seres humanos e há também previsão de que poderá ser liberada alguma dessas vacinas entre setembro e novembro deste ano, portanto batendo um recorde de pesquisa em seres humanos também dessas novas vacinas. Estados Unidos, Israel e outros países do mundo em etapa então já avançada de experiência de novos medicamentos e novas vacinas. Parto isso com vocês porque predomina na grande mídia apenas notícias de mortes e notícias de infectados. Eu lembro quando era criança e ouvimos as notícias do hospital lá da minha cidade, no Rio Grande do Sul. Se noticiava quantas pessoas estavam no hospital e quantas pessoas davam alta. Raramente se vê na grande mídia o número de pessoas que deram alta depois de terem passado por esta epidemia, coisa que anima as pessoas e renova a esperança e também a saúde emocional de pessoas, sabendo também daqueles que têm vencido essa epidemia. Nós queremos ter agora um momento de oração de confissão de pecados. E para isso cantamos o hino 36, um hino de confissão de pecados. Se sofrimento te causei, Senhor, pedindo perdão de Deus também pelos nossos pecados. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firmes no labor, perdão, Senhor. Queremos também ter um momento de oração. Deus e Pai, a Tua palavra sempre nos lembra quem somos. Somos Teus filhos amados. Tu és o nosso Deus criador e mantenedor da nossa vida. Tua palavra também nos lembra que todos pecaram e carecem da Tua graça, do Teu perdão, da Tua salvação. Por isso, Senhor, também nós nos colocamos em humildade na Tua presença, reconhecendo que temos pecado contra Ti e contra as pessoas ao nosso redor, através de nossas atitudes, palavras, também omissões no dia a dia da convivência com as pessoas. Perdoa, Deus, ali onde não Te honramos como único e verdadeiro Deus, onde corremos atrás das idolatrias do mundo. Perdoa, Senhor, onde temos praticado a misericórdia, a compaixão para com os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Assim oramos, Jesus Cristo, pedindo que Tu perdoe todo o nosso pecado. Restaure, Senhor, em nós a disposição, o compromisso, a alegria de Te servir com todo o nosso ser. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos e nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. Que assim seja na vida de cada uma, de cada um de nós. Amém. Antes das leituras bíblicas, queremos cantar o hino 622 do nosso inário, o hino Sou Feliz, 622, que também será projetado para as pessoas que acompanham o culto de suas casas. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó ser teu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar aos céus, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em seguida, teremos as duas leituras bíblicas dentro da temática deste culto: cura, salvação, salvação e cura. A primeira leitura no Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 53, nos versículos 1 até 8. O missionário Adilson vai proceder à leitura dos dois textos. E logo em seguida, a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10 a 17, onde nos é relatado a cura da mulher encurvada, a mulher que fora curada, liberta por Jesus. Bem-aventurados todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a meditam no seu coração e buscam viver em obediência à palavra, os propósitos do Senhor nosso Deus. Amém. A primeira leitura encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 1 a 8. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Até aqui. A segunda leitura encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O texto bíblico de leitura, feito há pouco pelo missionário Adilson, é o mesmo tempo que vai nos orientar na pregação da palavra, no ensino da palavra neste culto. É o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e seguintes. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e seguintes. Como o texto já foi lido antes, vou apenas fazendo algum sublinhar da narrativa para que possamos acompanhar melhor. Também em paralelo a esse texto de Lucas 13, a cura e a libertação daquela mulher encurvada, nós também queremos lembrar da missão de Jesus, que é resumida em Mateus capítulo 4, versículo 23. Lá onde nos é dito: percorria Jesus toda a Galileia, pregando, ensinando e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando a palavra de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Estamos nos aproximando e já celebrando o domingo do Dia das Mães, domingo, dia do Senhor, domingo, dia da ressurreição de Jesus Cristo, em que celebramos então o encontro maior de comunhão e adoração do povo de Deus no mundo inteiro. E mesmo com esse isolamento social, procuramos preservar esse momento de louvar e agradecer a Deus, de confessar nossos pecados, de receber a orientação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de pedir a bênção de Deus para a nossa vida, e de maneira especial nesse final de semana, o renovar da bênção, do cuidado de Deus na vida das mães e na missão das mães. Os judeus eram rigorosos naquela época no seu compromisso com Deus, com as orações, com os hinos, com o ensino da palavra, nas sinagogas que havia em várias cidades naquela época, onde havia presença judaica, como também um dia especial, principalmente o sábado, que era o dia santificado ao Senhor, conforme orientava os 10 mandamentos no Antigo Testamento. Pois bem, num destes sábados, Jesus estava como pregador da palavra de Deus numa sinagoga. Naquele dia, em meio à pregação, Jesus visualiza uma mulher portadora de uma deficiência física bastante visível. Uma mulher doente que vivia encurvada há 18 anos.
Ali se dá então essa interação, esse encontro entre Jesus, que dá uma atenção especial para esta mulher enferma. Nós, quando lemos sobre saúde integral, nós lembramos que saúde não é apenas ausência de doença física. Saúde contempla a cura física e o cuidado com as enfermidades físicas. A cura contempla a saúde espiritual, perdão, salvação, paz de Deus em nossa vida. A saúde também contempla a saúde psíquica, contempla também a mente, as emoções, saúde psicológica. Portanto, nesse texto vai ser relatado que aquela mulher sofria de dois tipos de doença. Doença física, vivia encurvada, mas também essa mulher precisava de libertação espiritual. Por isso o próprio Jesus informa que essa mulher era oprimida pelo maligno há 18 anos. De repente, o evangelista Lucas, que era médico de profissão, de ofício, nos relata: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Lucas 13, 11. Nos versículos seguintes nos é informado 3 coisas sobre a condição desta mulher. Primeiro, o seu corpo, a sua coluna, era completamente curvado ou encurvado. Suas costas eram curvadas e não era algo sutil, mas era algo completamente visível. Esta mulher vivia assim por 18 anos doente. Enquanto aquela mulher caminhava pelas ruas da Galileia, não podia olhar para o céu ou para o rosto das pessoas de maneira direta, sempre olhando para baixo, encurvada. Quantas vezes aquela mulher fora humilhada, sofrendo bullying e desprezo de outras pessoas. Quantas pessoas naquela época associavam a doença física com o castigo, com o pecado. Ela provavelmente sofria provocações e zombarias, até mesmo das crianças daquela época, quando caminhava pelas ruas em direção à sinagoga. Segundo, o paralelo espiritual se torna claro quando nós vemos, em segundo lugar, como essa mulher havia sido presa por Satanás, conforme relata o evangelista Lucas, nas palavras de Jesus. Portanto, a ligação entre doença física e doença espiritual dentro da cosmovisão de Jesus. E veremos depois também do apóstolo Paulo, quando diz em Efésios 6, que a nossa luta, a luta da pessoa cristã não é só contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual contra as potestades do mal. O próprio Martim Lutero, no seu hino Deus é castelo forte e bom, contempla também essa dimensão da doença espiritual e da opressão. Castelo forte, do nosso cenário, hino 482, primeira estrofe: Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. Na última estrofe: o verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Portanto, esta percepção da luta espiritual que faz parte da vida cristã, que o próprio Martim Lutero experimentou também em suas lutas, também é testemunhada numa visão de um ser humano de integralidade, também da sua dimensão espiritual. Portanto, nós percebemos aqui que esta mulher não podia de jeito nenhum endireitar-se. Doença física, doença espiritual e impotência diante dos recursos daquela época para ser curada. Mas o incrível é que esta mulher está em uma sinagoga, está na escola da fé, na escola bíblica, está lá aprendendo a palavra de Deus, sendo interpretada por diferentes
mestres daquela época, está lá fazendo as suas orações, ouvindo a leitura dos salmos, dos profetas, da lei de Moisés, os cânticos. Esta mulher era perseverante na busca da palavra de Deus na sinagoga. Portanto, embora exposta ao desprezo, ao bullying das pessoas, isso não evitava esta mulher de sair da sua casa e buscar a palavra de Deus na sinagoga. É vergonha para muito de nós o empenho desta mulher, quando tantas pessoas em nossa geração usam todo tipo de desculpa para não dedicar tempo à palavra de Deus, ao culto, à missa, ao encontro da comunidade de fé. Apesar da dor e da vergonha que ela poderia sentir, ela arrastava seus pés pelas ruas da cidade até estar presente na sinagoga para ouvir a palavra de Deus ser lida, interpretada, explicada. Naquele dia em especial, Jesus era o pregador, que anunciava a libertação aos cativos, a abertura da prisão aos presos. A restauração física desta mulher seria experimentada com a sua cura física. A mulher encurvada poderia não ter visto o pregador naquele dia, quem sabe só ouvia a Jesus lá dentro da sinagoga. Lucas diz que Jesus, o médico dos médicos, se impressionou com a situação daquela mulher. Diz o texto bíblico, versículo 12, Jesus olhou para ela, vendo-a Jesus. Esse fato enfatiza a ação primeira do amor de Deus, da ação da misericórdia, da compaixão de Jesus. O que deixava aquela mulher encurvada? O que nos deixa encurvados e desanimados em nossa geração neste ano de 2020? É o sofrimento físico, portador de uma deficiência física, alguma doença crônica ou permanente? É o teu sofrimento emocional, feridas emocionais, perdas, luto, derrotas na vida, decepção com pessoas, amizade frustrada, tendência depressiva, ansiedade permanente, medo do coronavírus. É sofrimento nas relações na família, separação, divórcio, traição conjugal, incompreensão, conflito com os filhos, com os pais ou com parentes. É sofrimento no seu ambiente de trabalho ou na instituição de trabalho, competição desleal, falta de ética, perseguição no trabalho, pressão permanente por novas metas a serem atingidas, crise de desemprego, crise na empresa, redução das vendas em função da crise do corona. Sofrimento nos relacionamentos na igreja ou em algum grupo da igreja, arrogância espiritual de algumas pessoas, incoerência nos testemunho de outras, vaidade espiritual, frustração com as lideranças do Brasil, descrédito com os governantes, corrupção até na compra de materiais e equipamentos para salvar vidas em meio a esta pandemia, superfaturamento, já denunciado em vários estados do Brasil, na compra de materiais, descrédito com as grandes mídias do país, com suas simpatias e antipatias ideológicas, guerra de poder, narrativas deturpadas nos meios de comunicação. O que nos tem deixado encurvados, desanimados no dia a dia da nossa vida e no convívio com pessoas. O que nos tem causado dor física, tristeza, cansaço emocional, desânimo, sentimento de abandono, quem sabe até mesmo insônia, sentimento de rejeição, insegurança ou medo quanto ao futuro. Estimados irmãos, amigos, amigas, vivemos numa sociedade doente e não apenas de coronavírus. Numa sociedade que já está doente há muito tempo, já antes da chegada desta pandemia. A pandemia Covid-19, embora traga medo, sofrimento e morte em muitos países do mundo, também em nosso país, de maneira impactante e angustiante, mas na verdade outras tantas doenças e tragédias humanitárias têm feito tantas ou mais vítimas neste ano de 2020, mas que não são notícia. O professor
Klinebel, no seu livro sobre psicologia pastoral, professor de psicologia e teologia, autor de vários livros, fala que herdamos da herança da cosmovisão cristã a associação entre cura e salvação. Diz ele, as doenças ou a saúde pode se manifestar no corpo, na área física. As doenças ou a saúde pode se manifestar em nossas emoções ou em nossa mente. As doenças ou saúde se manifestam em nossa dimensão espiritual, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade doentia. Também a doença ou saúde se manifesta em nossos relacionamentos, ou mais doentio ou mais saudáveis. A doença ou saúde se revela também no ambiente de trabalho e nas instituições. Também a doença ou saúde das pessoas se revela no contexto do meio ambiente, do ecossistema, a saúde ambiental. Portanto, ele cita 6 áreas da saúde ou da doença física que alcançam todas as dimensões do nosso convívio, do nosso estar no mundo. Também ele aponta para a palavra de Jesus quando diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida em abundância. Portanto, o tema saúde vai muito além da saúde física e contempla todas essas dimensões de saúde ou doença. Em tempos de pandemia, o assunto saúde ocupa presença no mundo inteiro. Recomendações da Organização Mundial de Saúde, recomendações do Ministério da Saúde, recomendações das secretarias estaduais de saúde, recomendações das secretarias municipais de saúde. Dia e noite, 24 horas por dia, nós temos sido confrontados com o tema saúde ou doença, com o tema pandemia ou tratamentos, pandemia ou mortes, pandemia ou pessoas recuperadas. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, existiam muitos doentes e vários tipos de enfermidades, como nos era relatado nos evangelhos e no ministério de Jesus. Jesus também teve um ministério de cura, um ministério terapêutico. Curou doenças físicas, cegos, mudos, surdos, paralíticos. Curou também leprosos, libertou oprimidos pelo diabo, oprimidos por doenças mentais. Jesus, em seu ministério, trouxe libertação física, emocional, perdão, restauração, integração. Portanto, foi ministério de cura integral. Jesus, naquele dia na sinagoga, chamou aquela mulher até a presença dele, chamou a si aquela mulher enferma. Num contexto judaizante, onde a mulher não tinha muito valor, muitas vezes desprezada, inferiorizada, Jesus a chama dentro de uma sinagoga para estar diante dele, na frente dele, diante de todos que estavam na sinagoga. Convite, acolhida, integração, valorização da mulher e do sofrimento daquela mulher. Jesus chama a mulher e declara para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus coloca as suas mãos sobre a cabeça daquela mulher, impõe as suas mãos sobre ela e declara a cura daquela mulher. Estás livre da tua enfermidade, estás liberta fisicamente e espiritualmente. Jesus demonstra afeto tocando aquela mulher doente. Jesus pôs a mão sobre ela. O toque de Jesus expressa aceitação, cura e libertação. Diz o texto bíblico: o espírito de enfermidade a deixou, aquele mal a deixou, e essa mulher não estava mais esmagada pela opressão da doença, pela opressão espiritual, mas agora estava firme, em pé, numa nova caminhada com Deus. Aquela mulher agora podia ver a maravilhosa face do médico dos médicos, Jesus. A sinagoga também foi impactada com este milagre ocorrido dentro da sinagoga. E diz o texto bíblico que muitas pessoas na sinagoga louvaram, glorificavam a Deus. Diz o texto bíblico que esta mulher também glorificava a Deus pela sua cura, pela sua libertação, pela sua restauração. A busca de salvação e a busca de cura estão interligados nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. Também o apóstolo Tiago recomenda a oração pelos enfermos.
e que sejam confessados os pecados para serem curados. Confessar os pecados para ser curados e não apenas perdoados. Por isso, a visão bíblica de cura, salvação, libertação espiritual, integração no corpo de Cristo, na comunhão cristã, faz parte da cura completa e do propósito do ministério de Jesus, do apóstolo Paulo, e também do testemunho da missão da igreja através dos séculos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa reflexão aponta para essa dimensão da integração entre saúde e salvação. Diz o apóstolo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação, restauração para corpo, espírito e alma, conforme percebemos aqui nesse texto. Também nós queremos lembrar da palavra que nos é trazida em Isaías 53, que também foi leitura bíblica neste culto, quando diz que o servo sofredor, o servo a ser enviado por Deus, que será oprimido, que será torturado, pelas suas pisaduras seremos sarados. Ele nos trará perdão dos pecados e nos trará cura. É o que está dito em Isaías no capítulo 53, versículos 4 e seguintes. Paul Tournier e Robert Lamborn, ambos médicos e teólogos, têm frisado em seus escritos que os termos salvação e cura na Bíblia se complementam, estão ligados entre si. De fato, a ligação ocorre na prática também, na medida em que nós enxergamos o ser humano como um ser integral e um ser integrado, e não mais um ser dividido, onde se trata um órgão de maneira individual, um braço, uma perna, um rim, e não se vê o ser humano como uma totalidade. Por último, nós queremos lembrar que o próprio Jesus Cristo, quando morreu na cruz, morreu para perdoar os nossos pecados e para nos curar de maneira integral e nos transformar em filhos e filhas amados de Deus pela fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Lembramos que estamos agora chegando nesse domingo, celebrando o Dia das Mães. Muitas mães nesse Dia das Mães vão experimentar um dia feliz, um dia radiante em receber palavras de gratidão, de afeto, expressos por seus filhos, talvez seus netos, seus familiares, seus maridos. Outras mães nesse dia terão um dia de memórias tristes, lembrando com saudades de sua mãe que já faleceu. Outras mães lembram com saudade e luto de um filho ou de uma filha que já faleceu. Quantas mulheres, mães, professoras, cuidadoras de crianças lembram com saudade da convivência intensa que tiveram com crianças nos anos passados. Outras mães estão cansadas, já meio encurvadas, com a alma ansiosa, esgotada, com sua dupla ou tripla jornada como profissional no trabalho, como mãe educadora, como cuidadora, como esposa, como administradora de um lar. 1/3 das mães brasileiras criam sozinhas seus filhos. Mulheres corajosas e dedicadas que assumem a tarefa de ser pai e mãe ao mesmo tempo, também na sua missão do dia a dia, junto aos seus filhos e filhas, com seu amor e seu cuidado. Jesus está olhando para você, mãe, como olhou para aquela mulher aquele dia na sinagoga. Jesus te convida a chegar perto dele, a entregar o teu cansaço, as tuas lutas, teus ombros cansados, tuas dores, tuas angústias, tuas decepções. Jesus te chama, vem mais perto de mim, vem até mim. Jesus te acolhe, te abraça, te convida a erguer a tua cabeça, a olhar para Ele com fé, com esperança e confiança. Jesus te convida, vem até mim, vós todas as mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma, achareis consolo e paz para a vossa alma. Jesus continua convidando, entregue nas mãos de Jesus o teu jugo, tua carga pesada, entregue em oração confiante, e Ele poderá, pelo agir do seu Espírito Santo,
da sua compaixão e misericórdia, restaurar as tuas forças. É apenas quando descansamos na misericórdia de Deus que podemos ser restaurados espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Estimadas irmãs, irmãos, amigos, amigas, não vamos nos deixar encurvar por esta pandemia de 2020. Nosso Deus é o Deus da esperança, nosso Deus é o Deus da misericórdia. Façamos o que podemos fazer com os nossos cuidados, com responsabilidade, com a nossa saúde e a saúde dos que estão ao nosso redor. Nós não vamos nos deixar encurvar, abater por tantas notícias tristes que são priorizadas nos meios de comunicação. Essa pandemia vai passar, nem que leve 1 mês, 2 meses, 3 meses ou mais. Que Deus nos proteja e nos livre de todo mal. Que Jesus continue nos acolhendo nos seus braços de amor e misericórdia. Que saibamos nós também praticar a nossa missão de ser igreja terapêutica, igreja que pratica a misericórdia com os que estão em sofrimento, encurvados, desanimados, abatidos em seu cansaço físico, emocional e espiritual ao nosso redor. Que Deus te abençoe, mãe, que você continue sendo instrumento de bênção. Que Deus renove a tua fé, a tua esperança, a tua disposição para amar e cuidar daqueles que Deus está colocando em teu caminho. Queremos encerrar essa reflexão ouvindo uma música dedicada às mães, de maneira especial, nesse fim de semana do Dia das Mães, música da Nayara Azevedo. Minha esposa compartilhou com as amigas da UASE este hino há poucos dias atrás. É um hino muito bonito que nos convida à gratidão, a expressar o nosso obrigado à nossa mãe. Que Deus abençoe cada uma na sua missão. Amém. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Diga
amo, mãe. Vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Te amo, mãe. Queremos agora nos encaminhar para a oração de intercessão e em seguida anunciar o último hino do nosso culto online. Para vocês, mães, compartilhe uma breve mensagem que foi compartilhada com as senhoras da Oase, a idade da criança e como a criança vê a mãe. Aos 3 anos de idade, a criança diz: mamãe, eu te amo. Aos 11 anos de idade, a criança ou adolescente diz: mamãe, não me enche. Aos 16 anos, o adolescente, já se tornando jovem, vai dizer: minha mãe é tão chata. Aos 18 anos, o jovem vai dizer: mãe, eu quero sair de casa. Aos 25 anos, quando vem de visita em casa, vai dizer: mãe, você tinha razão. Aos 30 anos, quero voltar para a casa de minha mãe. Aos 50 anos, eu não quero perder minha mãe. Aos 70 anos, vai dizer: eu abriria a mão de qualquer coisa para ter minha mãe aqui do meu lado. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, por cada um de nós que recebeu o amor e cuidado de uma mãe ao longo de sua jornada de vida. Lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ou mesmo como jovem ou idade adulta, experimentou o amor, o cuidado daquela mãe dedicada, zelosa, que tudo fazia em benefício dos seus filhos, das suas filhas. Obrigado a Deus por todo o amor e dedicação, pela bênção que nossas mães foram e ainda são em nossa vida, em nossas memórias. Também pedimos, ó Deus, que Tu estenda a Tua mão de cuidado, renovando a saúde, as forças, o ânimo das mães de nossa geração, também tão atribuladas por tudo aquilo que é exigido delas, no ambiente do trabalho, na sua casa, mesmo no convívio com pessoas, todo tipo de pressão que sofre em nossa geração. Assim oramos, Deus, pedindo que Tu renove a Tua bênção, Tua presença, o Teu consolo, junto àquelas mães que estão entristecidas nesse dia das mães, com saudade do filho, da filha que mora longe, ou com a saudade também do luto do filho, da filha que já não está mais aqui. Também aquelas filhas e filhos que lembram com saudade, também com sentimento de luto, daquela mãe que já partiu desta vida. Que Tu, ó Deus, em Tua misericórdia e graça, nos abençoe e nos conduza nesta missão de ser mãe, também de ser pai com um coração de mãe, um pai afetivo, cuidadoso, amoroso, e assim possamos nós também, como maridos, ajudar as esposas no cumprimento desta missão. Assim oramos pelas mães que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão em lares de idosos, que Tu, ó Deus, esteja cuidando de cada uma delas, dentro do Teu propósito, de trazer a Tua paz, o Teu consolo e a Tua bênção. Tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre todos nós, sobre nossas famílias,
sobre nossas cidades, sobre o nosso país. Que Deus nos proteja e livre de todo mal. Que Deus nos guarde também com responsabilidade nesse tempo de riscos de infecção por essa epidemia, e assim possamos atravessar esse período tão difícil, com perseverança, com fé, com integridade, amando e cuidando uns dos outros. Assim oramos, em teu nome, Jesus, pedindo abençoa a vida de todas as mães. Amém. Último hino do nosso culto, hino Deus vos guarde pelo seu poder, hino 300 do Inário, Deus vos guarde, é o hino com o qual encerramos a nossa celebração de culto. Um abençoado Dia das Mães para todas as famílias. Amém. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor.